Só um pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu ver se ainda falta alguém aqui. Kátia chegou. Falta a Sabrina e a Liliane. Boa noite. Oi, Kátia, tudo bem? Tudo, prof. Olha que imagem mais linda. Com esse frio, tudo que a gente queria, férias no Nordeste. Bom, vamos fazer assim. As meninas quase sempre atrasam, então eu vou começar conteúdo, depois elas podem pegar a aula gravada e assistir o início ou me perguntar e eu respondo para elas. Hoje nós vamos falar sobre férias. E tem bastante coisa para ser dita sobre férias. Depois que eu acabei, eu me lembrei que tinha faltado eu acrescentar uma coisa aqui, mas eu vou falar para vocês e vocês vão anotar, tá? Quando chegar na hora de anotar, eu aviso vocês. Contando sobre o histórico de férias no Brasil, porque é importante nós sabermos por quê, como, quando, onde. Boa noite, Liliane. Por que, como, quando, onde, de onde surgiu, né? As férias no Brasil foi uma conquista do trabalhador. O primeiro registro foi do Ministério da Agricultura, Comércio de Obras, em 1889. Isso faz tempo. Isso faz tempo para caramba, né? A gente, na primeira corrida de olho, 1989, né? Era logo ali, só que não, bota mais 100 anos aí, né? Em 1890, os operários das estradas de ferro no Brasil. Em 1925, então, foram ampliadas para os demais empregados de outras empresas e demais atividades. Quando, então, foram, enfim, consagradas como lei, como uma garantia do trabalhador. Porém, ainda assim, não se mantinha, não era como nós conhecemos hoje, né? Eram só 15 dias e não existia um terço do salário, quer dizer, elas não eram remuneradas, férias era o salário, tu ganhava o teu salário antecipado e aquilo ali eram as férias daqueles 15 dias. Na Constituição, as férias anuais foram registradas a partir de 1934. Deixa eu só ver se é mensagem de aluno, não é. A partir de 1934, então, na Constituição Federal no nosso país. Em 1943, então, na CLT, que foram dimensionadas com mais propriedade e unificadas a diversas leis até então vigentes. E em 1977, com as principais atualizações sobre férias, e na Constituição Federal de 88, que ela passou a ser acrescida de um terço e é o que vale hoje, né? Além do que tem outras mudanças, né? As férias na CLT, então, foram prestigiadas, visando desenvolver meios necessários ao empregado para que ele pudesse recuperar as condições físicas e mentais despendidas no trabalho. O objetivo das férias, pessoal, é uma pausa, é um descanso para o corpo, para a mente, é para a gente descansar, repousar,
se recuperar para mais 12 meses de trabalho, de serviço aí pela frente, né? Só que a gente sabe que nós, trabalhadores, né, sabemos que não é bem assim. A nossa jornada é corrida, as férias são necessárias, são desejadas, mas muitas vezes a gente faz muitas coisas nas férias, o que menos faz é descansar. E tem uma coisa que eu digo sempre assim, tu vai tirar 15 dias de férias e ali nos últimos dias de férias, que aí a tua mente desacelerou, o teu corpo desacelerou, e aí tu tá começando a sentir o gostinho das férias e tu precisa voltar. Sempre é assim, pelo menos comigo, né? Apesar de que o primeiro dia de férias, nossa, eu estou de férias, a partir de amanhã eu estou de férias, o corpo já relaxa. Tu já vai dormir pensando amanhã não preciso acordar cedo, eu posso dormir um pouco mais, estou de férias, só que não, teu relógio biológico tá ativado aqui, ó, 6h20 da manhã, tu tá acordada na cama com o olho estralado, olhando pro teto, pensando, que ódio, cara, eu tô de férias, quero dormir, dorme de novo, pelo amor de Deus, e quem disse que vem o sono, né? Não vem. Mas é devido à correria que a gente vive. Então, elas representam inicialmente um descanso remunerado, mas só com o valor do salário mensal e o acrescido de 1/3. Eu sempre explico para o pessoal na empresa, quando eu vou fazer o pagamento de férias, eu pedi já que a minha assistente faça da mesma forma, porque muita gente acha que todo aquele montante recebido é férias. Não, espera aí, cara pálida, tu tá saindo de férias 30 dias. Hoje, dia 1º de junho, tu estás iniciando o gozo das tuas férias. 30 dias até 30 de junho, tu retorna ao trabalho no dia 1º de julho. No final do mês de junho, tu não vai receber nada. Não vai receber salário, não vai receber comissão, não vai receber nada. Porque durante todo o mês de junho tu estava de férias. Eu antecipei o teu salário. O teu salário mensal é pago antecipadamente. Mas então o que é férias? 1/3. 1/3 deste valor recebido é férias. Porque o valor de salário que consta no recibo como férias, mais 1/3 de férias, mais as médias das variáveis, isso é o somatório total que vai gerar o bruto, mas o que realmente é férias é só 1/3. O resto eu estou antecipando que eu te pagaria no início do mês que vem. Então, se tu gastar tudo na primeira semana, no início de julho tu vai entrar zerado e tu só vai receber no final de julho, lá no começo de agosto. Então, vão ser 2 meses a zero. E aí eu sempre explico isso para o pessoal, porque não adianta depois, me dá um adiantamento, paga meu 10º, etc. Não, não adianta. Te organiza. Férias é isso, é só 1/3. Aí as férias têm os seus princípios, então, que são os seguintes: anualidade, remunerabilidade, irrenunciabilidade, proporcionalidade e a continuidade. E o que é isso? Anualidade significa que o gozo de férias passa a ser de direito do empregado após 12 meses de relação contratual, sem prejuízo. Quer dizer, eu fui contratada no dia 1º de junho de 2022. No dia 31 de maio de 2023, eu estou completando 12 meses de empresa. A partir do dia 1º de junho de 2023, eu passo a ter direito ao gozo de férias. Aí a empresa tem ali 12 meses, na verdade a gente reduz um pouco, 10 meses para me dar as férias antes que vença a segunda. Remunerabilidade. O empregado tem direito ao seu período de descanso remunerado integralmente, considerando salário fixo mais salário variável, que são as médias das variáveis. A gente pega do período aquisitivo de férias, da data contratual até a data de vencimento, a média de variáveis de hora extra, de comissão, quebra de caixa, tudo que for variável na folha que tu recebe é feito média para pagar nas férias, tá? Integra férias que a gente fala.
A irrenunciabilidade, o empregado não pode renunciar às férias e desejar vendê-las, ele deve gozar, exceto que pode fazer abono de férias, vender somente 10 dias. Não mais que isso. Pode o empregado vender 1/3 de suas férias, ou seja, 10 dias. Não mais que isso. A empresa, eu tinha férias e a empresa me comprou 30 dias. É ilegal, não pode, porque aí tu vai estar trabalhando e trabalhar nas férias não pode. Pensa se dá um acidente de trabalho e tu tá com um funcionário de férias trabalhando. Que porcaria para explicar isso para a justiça. Proporcionabilidade, em razão das férias sofrer com a redução por conta do excesso de faltas, a mesma pode ser proporcional. Um pouco mais para frente eu vou mostrar para vocês a tabela de faltas e a redução que acontece nas férias. A continuidade, as férias sofrem limitação de fracionamento, devendo ela ser de 30 dias consecutivos. As terminologias PA é período aquisitivo, é compreendido entre a admissão e o último dia do vencimento das férias e os próximos 12 meses. Um exemplo é no dia 20 de setembro de 2014, o cara foi admitido em 20 de setembro de 1900 e caixa prego, né? Até o dia 19 de maio de 2015, ele fechou 12 meses de período aquisitivo para gozo de férias. O período de gozo de férias, ele é compreendido no período de descanso, é o período que tu vai ficar em casa. Então, ele é de primeiro dar as férias para esse cidadão ficar em casa a partir do dia 1º de agosto até 30 de agosto, ali 30 dias de férias, então. E o período de concessão é o período que a empresa tem como fluência para conceder o gozo das férias. O período de concessão, por exemplo, se nós pegarmos esse exemplo que eu dei antes, de 1º de junho até 31 de maio de 2000, aqui não é 22, aqui é 23, tá, pessoal? Aqui é 23. 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2023, o período de concessão vai de 1º de junho de 2023 até 30 de abril de 2024. Mas por que, professora, essas férias vencem só dia 1º de junho? Justamente por isso. Para que do dia 1º de maio até o dia 30 de maio, o funcionário saia de férias e volte de férias. De maio, 15 dias desse período de férias vão ser pagas dobrado, porque excedeu o período de concessão, não pode. Tem que dar antes de vencer, tem que dar, pagar, conceder, gozar, descansar antes de conceder. Isso ficou bem estranho, né? Mas enfim, antes de conceder as próximas, antes de vencer a próxima férias, que é o paga dobrado. A redução no período do gozo de férias. Deixa eu só perguntar, ficou claro para vocês o período aquisitivo? Sim, só o outro eu não entendi muito bem, prof, esse do dia 30 de abril ali. É o período que eles podem dar as férias, É aí? do dia, por exemplo, tu foi contratada na empresa, digamos, no dia 2 de janeiro, tá? De um ano. Tá. Então, pelo menos um mês do dia 2 de janeiro até o dia 1º de janeiro do ano seguinte é o teu período aquisitivo. E eu preciso que tu goze férias do dia 2 de janeiro até, no máximo, novembro deste ano. Porque se eu deixar o teu período aquisitivo até 30 de dezembro, vai vencer férias dobrada. Eu tenho que colocar o período de concessão vencendo um mês antes das férias. Porque senão tu vai chegar, vai encostar uma férias na outra e vai pagar duas. Tá, entendi. E aí a empresa paga multa, o que a gente chama de férias dobrada. A redução no período de gozo, na constância da relação de trabalho, se o empregado comete excesso de faltas injustificadas, são aquelas que não têm atestado, o cara não vai trabalhar, não justifica, não explica, não apresenta atestado de
forma nenhuma justificando a sua ausência, isso prejudica nas férias. Em até 5 dias de falta dentro do período aquisitivo, vocês precisam contar como período aquisitivo assim, ó, a data que eu fui contratada até a data de aniversário meu na empresa. Então, se eu fui contratada 1º de junho até 31 de maio é o meu período aquisitivo, porque dia 1º de junho eu faço aniversário de empresa, até um dia antes do meu aniversário de empresa é o período aquisitivo. Se neste ano, neste 12 meses, eu tiver até 5 faltas, eu tenho direito a 30 dias de férias. Se eu faltei entre 6 e 14 dias e não levei atestado, não justifiquei, não compensei, não nada, sabe? A empresa, eu só faltei, assim, não vou trabalhar. E não expliquei por quê, não tem falta, não tem atestado no meu ponto justificando, eu perco 6 dias de férias, eu só posso tirar 24. Se neste ano de período aquisitivo eu faltar de 15 a 23 dias sem justificar, isso não é no mês, tá, pessoal? É no ano. Então, quer dizer, o ano tem 12 meses. Em um mês eu faltei 2 dias, no outro eu faltei 1, no outro eu faltei 4, no outro eu faltei 5, no outro eu faltei 2, e nunca mando atestado, no final do período aquisitivo somou 15 ou 16 ou 17 ou 20 dias de falta durante os 12 meses, tá? Eu perco o período aquisitivo de férias e só ganho 18 dias de férias. Perdi 12 dias de férias aí nessa brincadeira. E se eu tiver mais de 24 até 32 faltas, eu só tenho 12 dias de férias, então eu perdi 18 dias de férias por causa das minhas faltas sem justificativa. É muita falta de responsabilidade, né? E aí eu coloquei uma outra tabela aqui para ajudar vocês, que a cada 12 meses de trabalho, a gente tem 2 dias e meio. Com 2 meses de trabalho, a gente tem 5 dias. 3 meses, 7,5. Até fechar os 30 dias de férias que a gente tem direito. E da mesma maneira, eu coloquei a tabela de férias aqui. Até 5 faltas, eu tenho 30 dias. E quando eu tenho mais de 6 faltas, eu vou sempre perdendo um dia, ao meio-dia, um dia, até que reduz a 12 dias. Coloquei a tabela. Os sistemas de processamento de folha de pagamento, hoje, eles têm uma inteligência que, a partir do momento que a falta é lançada no ponto, e isso é integrado para dentro da folha, e a folha é processada, e lá gera a falta, automaticamente o sistema já registra e quando vai fazer férias, ele já faz a férias descontando todas essas faltas quando elas excedem a 6. A perda do direito a férias. Não terá direito a férias o empregado que no curso do seu período aquisitivo houver faltado ao serviço mais de 32 vezes dentro do ano, né? Num ano, a pessoa faltou 32 vezes ou mais. Ela perde completamente o direito ao período aquisitivo, o direito às férias. E a gente não pode confundir as faltas que são descontadas em folha de pagamento com a consequência de faltas que se produzem nas férias. As faltas, se elas não forem descontadas na folha de pagamento, eu não posso causar impacto dela nas férias. Eu preciso descontar na folha de pagamento essas faltas, tá? O empregado que trabalha 12 meses para merecer o descanso no período e comete excesso de falta, conclui que ele trabalhou menos. Então, a gente deduz que ele vai trabalhar, vai descansar menos. Por isso, as faltas devem ser apuradas dentro do período aquisitivo para as férias. Se o empregado faltou no dia 4 de setembro e a gente não fizer o desconto na folha de pagamento, porém compensa a falta deduzindo nas férias, ele passou a gozar 29 dias e ser proibido. Por exemplo, o cara não foi trabalhar, e daí ele vai tirar férias, e para compensar aquele dia que ele não trabalhou,
Ele pediu para descontar das férias. Em vez de tirar 30, ele vai tirar 29. É proibido por lei, tá, pessoal? Isso é ilegal. Não pode ser autorizado, sob hipótese alguma, esse tipo de... Deixa eu só ver. Achei que alguém tivesse me chamado. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Situações que precisam ser avaliadas. Quais são as situações... É que eu cliquei aqui. Prof, tem uma coisa que é considerada abandono de emprego, assim, faltas, tipo, vários dias. Existe isso? São 30 dias consecutivos. Ah, tá, eu achei que era 15, tá. Não, é 30 dias consecutivos. Não é tipo assim, ó, no mês eu faltei 2, no outro eu faltei 3, no outro eu faltei 4, e isso vai somar 30. Não, são 30 dias consecutivos, corridinhos, um atrás do outro, tu faltou sem justificar, a empresa notifica por abandono de emprego. Ainda existe isso, sim. Não vejo mais acontecer, tá? Pelo menos não tive mais conhecimento disso, mas sim, existe isso. Não perde só as férias, como perde também o emprego, né? As férias, então, elas podem ser prejudicadas por fatores que afetam o gozo das férias, como a gente trata, o contrato sofre o fenômeno da suspensão, encontra-se impossibilitado de cumprir a sua jornada contratual, e isso também. E aí a gente vai analisar quais são as situações. Auxílio doença, no caso do segurado, empregado no caso de 2015, o cálculo do benefício não poderá exceder as 12 últimas contribuições, e a empresa terá que pagar até 30 dias de afastamento. Não é mais assim, tá, pessoal? O auxílio doença, a partir do 16º dia, o funcionário se afasta, ele coloca atestado, ele está por conta do INSS. Fez perícia na Previdência Social, no INSS, encostou, como a gente costuma dizer. Se ele ficar 6 meses ou mais afastado do trabalho, ele perde o direito, aqui embaixo fala, no acidente de trabalho, o auxílio doença, a regra é a mesma, tá? Ele perde o direito ao gozo das férias no período que ele estiver afastado. Ah, mas eu tinha férias vencidas quando eu me afastei, e aí, antes de me afastar, iniciou um período aquisitivo novo. Por exemplo, eu venci o meu período aquisitivo em março e eu entrei em benefício em maio. Então, aquelas férias que venceram em março, tu não perdeu direito, tu ainda pode gozar. Agora, as férias que iniciaram depois, e dentro desse período aquisitivo, tu ficou mais de 6 meses afastada do trabalho, ficou 6, ficou 7, ficou 8, ficou 12, ficou 2 anos, esses períodos aquisitivos tu perde o direito, tá? Vai ter direito só aquele vencido mesmo. Quando suspende o contrato por prestação de serviço militar, o período anterior ao engajamento é somado após o retorno, quer dizer, o cara se alistou e ele foi chamado e engajado no quartel para prestar serviço militar em 1º de março. No dia 28 ou 29 de fevereiro, a gente para a contagem do período aquisitivo de férias dele e inicia uma nova contagem e continua, na verdade, eu tô com uma afta aqui, tô toda hora me mordendo. E a gente continua a contagem do período aquisitivo de férias dele quando ele dá baixa do quartel e volta a trabalhar na empresa. Quando existe a licença remunerada por mais de 30 dias, também perde as férias. No caso de afastamento
de licença maternidade, se não pela empresa, na verdade, paga a empresa com positivo de férias, tá? Os benefícios das férias. Fatores que concedem aos empregados benefícios junto às férias. Licença remunerada de até 30 dias, não prejudicam as férias. Transformar em pecúnia 1/3 das férias, ou seja, vender 10 dias de férias, não prejudica o período aquisitivo de férias, não perde direito a férias. Não parcelar as férias se menor de 18 anos ou maior de 50 anos. Quer dizer, se a pessoa tem menos de 18 ou tem mais de 50, as férias não podem ser parceladas. Isso aqui teve uma alteração na reforma trabalhista de 2017, tá? Pessoas com mais de 50 anos podem sim fracionar as férias e podem também sim vender férias, né? Antes não podia. Receber entre os meses de fevereiro e novembro a primeira parcela do 13º, quer dizer, o funcionário pode solicitar para a empresa o pagamento da primeira parcela do 13º salário junto com as férias. Normalmente as pessoas que vão viajar, que fazem o pacote, solicitam isso, mas a empresa tem o arbítrio de decidir por sim ou não, né? Depende do fluxo de caixa da empresa, ela não é obrigada a pagar se solicitado. Não sofrer prejuízos com faltas legais ou abonadas, ou seja, se tu coloca atestado ou tu justifica e o teu chefe abona tua falta, não pode prejudicar nas férias. E o período anterior à prestação de serviço militar, apresentado em até 90 dias após a baixa, quer dizer, deu baixa no quartel, tem 90 dias ainda para se apresentar na empresa para não perder as férias. Obrigações do empregador. O empregador são atribuídas algumas obrigações. Dar o aviso de férias ao empregado com no mínimo 30 dias de antecedência do gozo. Esse aviso precisa ser por escrito, tá? Dá o aviso 30 dias antes do início do gozo, por escrito, o funcionário precisa assinar. Tem outra coisa, o funcionário escolhe quando ele quer gozar férias, não necessariamente, tá, pessoal? Pode, dependendo do fluxo, do volume de empregados e as demandas de trabalho da empresa, a empresa determinar o período para gozo de férias do empregado. A empresa não é obrigada a conceder férias quando o empregado escolhe. Por exemplo, eu quero férias em julho, e aí eu vou marcar os dias que eu quero, a empresa pode não acatar por estas férias, tá? Ela pode dizer, não, em julho ninguém vai tirar férias, não é um mês bom de caixa para mim, mas é um mês de alta produção, então não tem férias. Pagar a primeira parcela de 13º ser solicitado em janeiro no exercício do gozo. Então, quer dizer, eu vou tirar férias em agosto e eu vou pedir agora o 10º. Não. Tu marcou tuas férias para agosto e em janeiro tu tem que solicitar para a empresa que quando tu tirar férias, por escrito, que quando tu tirar férias, tu quer a primeira parcela do teu 13º pago junto com as férias. Isso precisa ser solicitado em janeiro. O abono de férias, ele pode ser solicitado um mês antes do gozo das férias. Pagar as férias 2 dias de antecedência ao início do gozo. Por exemplo, eu vou sair de férias segunda-feira, no máximo quinta-feira, as férias precisam já estar depositadas e pagas para o funcionário. Posso pagar as férias segunda? Não, não pode, porque tu vai estar pagando atrasado, tu vai estar pagando com multa. Acrescentar aos cálculos das férias o adicional de 1/3 constitucional, isso aqui é obrigatório. Tem outra questão, tá, pessoal? O funcionário não pode sair de férias em véspera de feriados ou 2 dias que antecedam a feriados. O funcionário não pode sair de férias na sexta-feira ou em dias que antecedam a sua folga semanal. Então, eu sempre recomendo início de férias, segunda, terça, quarta ou quinta no máximo. Sexta-feira não, véspera de feriado, nem pensar.
Ah, mas o feriado é na quarta, ele quer sair de férias segunda. Não, não. Vai sair de férias depois do feriado, porque isso pode dar problema, porque o funcionário perde dias, né? Depois, lá na frente, ele vai parar para fazer as contas e ficar, poxa vida, eu me ferrei, né? Então, normalmente eu tento negociar com o pessoal assim, tu tem um feriado na quarta e eu quero sair de férias na segunda para aproveitar já o embalo do feriadão. Não, vamos ver o teu banco de horas. Tu tem banco de horas? Tem. Quantas horas? Tu vai ficar devendo 4 horas. Então faz assim, pega esses 2 dias do teu banco de horas, fica me devendo 4 horas. Quando tu voltar de férias, tu trabalha para compensar essas 4 horas, faz ali 10 minutos todo dia, rapidinho, recupera e sai de férias depois do feriado. E não na véspera. Considerar a integração de horas extras demais adicionais no salário variável é a média que eu falei para vocês que a gente faz. Familiares no mesmo emprego podem gozar férias no mesmo período, desde que não acarrete prejuízo para a empresa, né? Então a gente tem que conciliar as férias do casal ou do pai do filho, enfim, no mesmo período de gozo, mas não pode gerar prejuízo para a empresa. Prejuízo, não digo em financeiro, mas na produção, na produtividade da empresa. Em regra geral, as férias não podem ser divididas em 2 períodos, somente em casos excepcionais definidos pelo empregador. Isso aqui alterou um pouco com a reforma trabalhista, tá? Deixa eu explicar para vocês, agora vocês anotem. A reforma trabalhista, ela garantiu aos empregados o fracionamento das férias. O que é isso? Eu posso dividir as minhas férias em 3 vezes. Eu posso tirar 3 períodos aquisitivos. Eu posso tirar 3 períodos de gozo de férias, perdão, 3 períodos de gozo de férias. Eu posso tirar um período, não pode ser, anota isso, não pode ser inferior a 5 dias, não pode ser inferior a 15 dias. Então, quer dizer, eu posso dividir em 3 as minhas férias? Posso. Eu vou tirar um de 5, um de 15 e um de 10. Tirei 3 férias durante o meu período aquisitivo, durante o meu período de gozo. Um de 5, um de 15, fecha 20. Ainda tenho 10 dias de férias para tirar. Tirei meus 10 dias, fechou os 30. Mas eu quero vender um terço das minhas férias e eu quero fracionar. Pode também. Tira 10 dias de férias, tira 14 dias de férias e vende um terço. Professora, mas a senhora falou que não pode ser inferior a 15. Não pode ser inferior a 14. Não pode ser inferior a 14. Não a 15. Não pode ser um terço de 14, 6. Então, 6 dias de abono, 14 dias de férias e 10 dias de férias. Parcelar em 2. Então, eu vou tirar 20 e depois eu vou tirar 10. Ou eu quero tirar uma férias só e quero vender 10. Cancelamento ou adiamento, fracionamento das férias? Sim. De gozo de férias, individuais ou coletivas. O empregador somente financeiros. Quer dizer, eu comprei um pacote para o Nordeste, já paguei que pagar uma multa a data das minhas férias. Ele adiantou ou ele cancelou
hotel, enfim, financeiro, e eu preciso comprovar para ele que ele me causou um prejuízo. O empregador se beneficia do direito de escolher o período de gozo de férias, é o que eu já. Mas existe sempre o bom senso, né? As pessoas usam do bom senso, conversam, discutem e entram num denominador comum para o gozo da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, antes de sair de férias. Eu já não tenho mais pegado as carteiras de trabalho para atualizar, tá, pessoal? Eu recomendo às pessoas que olhem a carteira de informações em relação às tuas férias, alterações de salário, tá tudo lá. Eu não pego mais carteira para fazer anotação. Ah, mas se um dia eu sair da empresa, eu gostaria de ter a minha. Não tem problema nenhum. Mas do contrário, a gente não tem essa obrigação, porque tem a carteira de trabalho digital que substitui a física e as informações constam todas lá. Vocês podem baixar e dar uma olhadinha que toda a vida laboral de vocês já está lá. O empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e do término das férias. Isso é o recibo de férias que as pessoas assinam, né? Em relação às penalidades, o não pagamento das férias no prazo define multa administrativa ao Estado, ao Ministério do Trabalho, no caso, e não ao empregado, tá? Quem ganha a multa quando a empresa não cumpre o trabalho. Ultrapassado o período de concessão, o empregado estará sujeito ao pagamento das férias em dobro ao empregado. Por exemplo, venceu tuas férias, passou 12 meses e tu não tirou férias e está vencendo a segunda. Tu vai ganhar férias dobradas. Na verdade, tu vai ganhar 3 férias. Tu vai ganhar as férias vencidas em dobro, vai receber por ela 2 vezes e vai ganhar mais a outra férias que está vencendo. Vai ganhar 3 férias pagas, tá? Mas vai gozar apenas de 2. Recebe 3 pagas, mas goza de 2. Essa é a penalidade. Ah, mas eu não quero gozar da outra agora, eu quero gozar dessa outra férias que venceu só daqui a meio ano. Ok, beleza, não tem problema, mas isso não exime a empresa de pagar as férias dobradas. No período de gozo de férias, o empregado não pode prestar serviço ao empregador, salvo por obrigação contratual de trabalho. Por exemplo, eu que tenho 2 vínculos, eu tenho o vínculo lá com a cirúrgica e com a Ideal, um não interfere no outro, porque são 2 CNPJs e são 2 proprietários diferentes. Não significa que se eu estou de férias na cirúrgica, eu devo estar de férias na Ideal. O ideal seria coincidir o período de férias das duas, mas nem sempre é possível. Então, uma coisa não interfere na outra. De novo. Compra das férias. A Justiça do Trabalho não admite a compra de férias. É aquele negócio que eu falei para vocês, né? Eu quero vender meus 30 dias de férias. Isso não existe, tá, pessoal? Tu pode vender 10 dias, não 30 dias. 10 dias que corresponde a 1/3. Para que o empregado goze de suas férias, o empregador deverá notificá-lo por escrito no mínimo 30 dias antes, e o aviso de férias deve ser feito em 2 vias, uma para o empregado e outra para o empregador. O artigo 135 da CLT fala que a concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência no mínimo de 30 dias. Aqui fala do aviso de férias. O empregado não poderá entrar no gozo de férias sem que apresente ao empregador a sua carteira de trabalho. Isso é o que consta no artigo 135 da CLT. Existe já, em virtude do e-social e da carteira de trabalho digital, uma súmula, uma jurisprudência, onde diz que lá consta
a atualização das férias. Por exemplo, tu vai sair de férias, tu pode olhar lá que vão aparecer tuas férias na carteira de trabalho. A concessão de férias será igualmente anotada no livro ou ficha registro. Isso aqui é automático, porque agora é tudo por sistema, não existe mais o livro de empregado. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de como era feita a anotação do gozo de férias na carteira de trabalho, como é que fazia a anotação do período aquisitivo, de que dia até que dias o sujeito está de férias, assim eram feitas as anotações. Eu não sei se alguém de vocês tem, mas era assim. E agora a gente vai calcular uma férias, né? Para calcular uma férias, a gente precisa sempre ter em mãos a tabela do INSS e a tabela do imposto de renda vigente. E essas tabelas, elas se atualizam todo ano, tá? A do imposto de renda agora eu não sei como é que vai ficar, fazia muito, mas muito tempo que ela não atualizava, ela foi atualizada em 1º de maio, e a do INSS atualiza sempre, ali pelo dia 15, 20 de janeiro já sai a atualização da tabela de tributação do INSS. Mas por que ela só sai lá depois do dia 15 de janeiro, se em dezembro a gente já sabe qual vai ser o novo salário mínimo? Porque o INSS demora um pouquinho para fazer esta parte aqui de baixo, ó, a segunda, terceira e a quarta faixa de tributação. Eles precisam fazer cálculos para chegar nos números exatos de faixa de tributação. O segundo passo, então, o cálculo do adicional de 1/3 de férias a mais sobre o salário. A gente vai pegar o valor do salário e vai dividir por 3. Antigamente as pessoas faziam o salário vezes 33,33%. Dá na mesma? Dá quase na mesma. Eu acho que pegar o salário e dividir por 3 é muito mais rápido, muito mais prático, e a gente chega no mesmo número praticamente, com uma diferença de centavos. O pagamento do adicional de 1/3 previsto na Constituição Federal não é solicitado pelo empregado, ele é uma obrigação do empregador, tá? E este valor de 1/3 é o que é férias, pessoal, o resto é salário, tá? Então, o montante todo das férias de vocês dividido por 3, aquilo é férias. O resto é tudo salário. O terço constitucional acrescido a férias uniu-se de forma indissolúvel ao Instituto por inexistir hipótese de sua exclusão. Quer dizer, tinha uma conversa um tempo atrás aí rolando de que iam tirar o terço de férias das férias, né? Então saiu lá um acordão que consta na turma que foi julgado no ano de 2000, e ninguém vai tirar esse 1/3 das férias, ele continua lá na Constituição Federal e também na CLT. O cálculo das férias, então, 1/3 de férias é os 2.500 dividido por 3. O valor do adicional de 1/3 previsto pela Constituição e pela CLT é acrescido ao salário bruto. Então, a gente vai pegar o salário bruto de R$ 2.500 mais 833,33, que é 1/3. Nós teremos o valor de 3.333,33. Este é o valor bruto das férias. O valor de 1/3, então, 833,33, e o bruto, 3.333. O terceiro passo, a gente vai fazer o enquadramento do valor bruto das férias no INSS para fins de tributação. Eu mostrei na aula passada para vocês como é que a gente calcula o INSS. Então, ela 3.333, se nós formos olhar aqui a tabela do INSS, onde é que ela está, eu tributei em 7,5%, tributei em 9% e tributei em 12%. Usei 3 faixas de tributação do INSS para enquadramento
do valor bruto das férias. Eu tenho uma retenção de INSS nessas férias no valor de R$ 303,06. E para isto, então, eu vou pegar esses 3.333 e vou fazer menos o INSS para saber qual é o valor líquido de férias. Porém, contudo, todavia, pelo valor que deu, o valor líquido das férias, ele vai incidir sobre o imposto de renda, porque o imposto de renda ele é isento até 2.112. 3.300 e pouco, ou 3.030 que deu descontado o INSS, entra na alíquota de 15%. Até 3.751, 15%. Pego o valor bruto das férias, faço menos o INSS, eu tenho 3.030. Ah, mas eu tenho também um dependente do imposto de renda. Eu vou pegar esses 3.030, que é o valor líquido das férias, menos o INSS, vou fazer menos o dependente, eu vou chegar no valor líquido de 2.840,68. Esse é o líquido das férias? Não. Esse aqui é a base para cálculo do imposto de renda. Aí eu vou fazer o enquadramento de acordo com a tabela do imposto de renda, 2.840, eu devo pagar 15%. Gera um valor de 426. Mas lá na tabela do imposto de renda tem uma parcela de dedução. Desses 426, eu posso deduzir ainda mais 370,40. Então, o valor que eu vou reter de férias, de imposto de renda, desculpa, nas férias, é de R$ 55,70. Esse é o valor que vai ficar retido nas minhas férias. Aí, eu tenho o valor bruto de férias, o valor bruto de férias, que é o salário, mais um terço, 3.333,33. O meu INSS retido foi 303,06, de acordo com o enquadramento da tabela do imposto de renda, de acordo com o enquadramento da tabela, do INSS, de acordo com o enquadramento da tabela do imposto de renda, eu vou reter 55,70 nas férias, e o total de encargos nas minhas férias vai ser de 358,76. Então, como é que eu vou saber qual é o líquido das minhas férias? Eu vou pegar o bruto, que é 3.333, vou fazer menos o total do imposto, que é o INSS mais o imposto de renda, dá 358, e eu vou receber líquido de férias, R$ 2.974,57. Este é o líquido de férias. É um baita de um cálculo, né, pessoal? Parece complicado, mas para mim ele não é. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam? Só fazendo assim de novo, sabe, prof? Mas entendi, assim, só, sabe? Eu vou mandar um exercício para vocês. Eu vou mandar um exercício para. O raciocínio Eu deu vou para mandar um entender. exercício para vocês calcularem uma folha de pagamento e vou mandar para vocês calcularem uma férias, tá? E aí as dúvidas vão surgir, vocês vão me mandar as dúvidas e eu vou esclarecer para vocês. Férias em dobro. Aqui tá, eu estou falando de novo das férias em dobro. A empresa tem 12 meses após o término do período aquisitivo para que o funcionário goze de férias. Caso não sejam gozadas após esse período, deverá ser pagas em dobro. Então, é a data de admissão do período aquisitivo, 12 meses do término. Aí começa o início de concessão do segundo período aquisitivo. O cara não gozou férias, ele vai pagar em dobro. Então, esse valor que vocês estão vendo aqui, digamos que tá férias dobrada, tá? Lá a Jane não tirou férias no período aquisitivo, porque o empregador dela não deu, ele não viu que ia vencer a segunda férias, a Jane não tinha conhecimento da legislação, ela não tinha como cobrar do cara isso, então ela vai receber 2.974,57 por 30 dias de férias,
e como venceu dobrado, ela vai ganhar esse valor em dobro, vai ganhar 2.974,57 mais 2.974,57 por indenização, porque venceu o dobro da férias. Isso é responsabilidade do empregador e não do empregado, tá, pessoal? Abono de férias. Abono de férias ou abono pecuniário. É facultado ao empregado converter 1/3 do seu período de férias, que tiver direito, em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Por exemplo, eu tenho direito a receber aqueles 2.900 lá de férias. Só que aquilo lá eu estou calculando 30 dias de férias. Se eu for fazer 20 dias de férias e vender 10, o cálculo é diferente. Eu vou pegar 2.500. Deixa eu ver se o cálculo está aqui na outra. Aqui tem um exemplo mais simples. O funcionário solicitou férias no dia 1º de agosto de 2015. O salário dele é R$ 1.000 e ele solicitou o abono. A empresa paga os salários no 5º dia útil de cada mês. Então, ele solicitou o abono, ele vai ganhar de férias 666,67, que é R$ 1.000 dividido por 30 vezes 20. Desses 666, eu vou dividir por 3 para saber quanto é 1/3. Os 10 dias eu vou pegar R$ 1.000, vou dividir por 30, vou multiplicar por 10, eu vou encontrar 333,33. E esses 333 eu vou dividir por 3 para encontrar 1/3 de férias do abono pecuniário. Vocês desconsiderem o INSS, o imposto de renda aqui, porque eu não fiz o cálculo do tributo, eu peguei uma tabela pronta. O valor bruto de férias desse cara é R$ 1.333,33. Isso é uma férias com abono pecuniário. Eu vou ficar 20 dias em casa, vou vender 10, então eu volto a trabalhar 10 dias antes e eu vou receber 2 vezes por esses 10 dias. Por quê? Porque eu recebo esses 10 dias pago como abono nas minhas férias, e como eu volto a trabalhar, e isto é permitido por lei, esses 10 dias de salário, em vez de tirar 30, eu estou tirando 20, eu tenho 20 dias de férias e mais 10 dias de salário que eu vou receber. Neste caso aqui, o 1/3 de férias, mais o abono, mais 1/3 de abono, que é férias. O 666 é salário antecipado. E aqui eu resumi como é que faz este cálculo também das férias quando tem abono. Eu posso montar um exercício para vocês, eu vou fazer isso agora, porque eu fiquei de mandar. Eu vou fazer o trabalho de vocês assim, ó, esse trabalho valendo 4 pontos. Vou colocar umas questões para vocês marcarem. Vou fazer objetiva de marcar, não de colocar resposta. E vou fazer um exercício para vocês calcularem uma folha de pagamento só o INSS, um exercício para vocês calcularem a folha de pagamento INSS e imposto de renda, e um exercício para vocês calcularem uma férias. E aí esse trabalho vai valer 4 pontos. Eu tenho que ver qual é o próximo material que eu vou passar para vocês. Eu acho que é 13º e rescisão. Rescisão eu não vou colocar exercício porque ela é bem complexa de fazer, cada caso é um caso, mas de 13º eu posso colocar um exercício também, e daí esse trabalho vale 4 pontos. E aí vocês vão tentando fazer, vai ser um quebra-cabeças, mas à medida que vão surgindo as dúvidas, vocês vão olhando no material, não encontrou no material, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou responder a pergunta de vocês para ajudar a resolver o problema. O importante é vocês entenderem como funciona, como faz, de onde sai, como calcula, entender o cálculo, tá, pessoal? Por isso o exercício é importante e por isso eu vou fazer ele valendo pontos para que vocês se puxem buscando a compreensão dos cálculos. Certo? Certo.
Então tá bom, pessoal. Por hoje era isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me acionar e me perguntar. Que eu sigo à disposição e já vou começar a preparar o trabalho para mandar para a gente não deixar muito para cima da hora. Vocês vão fazendo o que vocês já sabem, vão ter outros. Até o final da semana eu acho que eu mando, tá? Não prometo para hoje, porque eu tenho que elaborar. Então, até o final de semana eu envio para vocês o trabalho. E aí vocês fazem e eu vou colocar o prazo ali que já está lá no nosso cronograma, o prazo de entrega também. Beleza? Um beijo no coração de vocês, boa semana. E se agasalhem, porque vem muito frio por aí ainda, né? Beijo, boa semana. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, boa noite.